Olá, jovem! Hoje é dia de coleção clássica Marvel, volume 13, número 3 do Homem de Ferro. Mas antes de começarmos a resenha, eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as novidades aqui do Jeepografia, porque aqui tem vídeos todos os dias. Vamos para a resenha! Coleção clássica Marvel, Homem de Ferro. Coleção clássica Marvel, volume 13 e Homem de Ferro, volume 2, ou seja... Essa coleção clássica Marvel, ela está no volume 13 no geral, mas é a segunda edição com o Homem de Ferro. Existe essa questão nessa série aí que a Panini está publicando, baseada numa série que existe lá na Itália que já está quase nas 300 edições, né? Está bem para frente. A grande epopeia Marvel, o Dínamo Escarlate volta a atacar. Nessa edição aqui, como sempre, a gente tem o texto do Leandro Luiz Delmanto, que é sempre um texto muito interessante de se ler, porque ele traz vários aspectos assim, do passado dos heróis. Uma coisa que eu gosto e que eu sempre comento aqui nessas edições é essa opção que eles fizeram de traduzir os títulos e as capas das edições. Cara, isso foi muito legal ter feito, né? Tem aquela coisa, é legal ter a capa original. Não deixa de ser a capa original, mas traduzida. Muita gente às vezes não domina o inglês, então tem essa opção aqui que eu gostei muito. Eu achei bem interessante, nunca tinha sido feito, geralmente... nunca não posso dizer nunca, né, obviamente. Mas assim, no geral, as edições têm as capas originais republicadas. E nesse caso eles estão traduzindo, né? Então, Tales of Suspense, Contos de Suspense. Aqui tem um errinho aqui, porque está 1959. Não é 59 não, isso aqui deve ser 63, né? Como está aqui no expediente, é novembro de 63 a maio de 64. O universo Marvel começa em 61, então 59 não pode ser. Aqui a gente tem sempre os roteiros do Stan Lee, que fazia todos os roteiros na época, só que ele dividia aqui as histórias com Annie Norrock. Os desenhos são de Steve Ditko e Don Heck. Olha aí, a gente sempre lembra mais do Steve Ditko no Homem-Aranha, mas ele fez outras coisas aqui na Marvel. Essa primeira história aqui, é o Steve Ditko com a arte final do Don Heck, hein? Que coisa linda. Então aqui a gente tem o Derretedor. É um vilão interessante, né? Porque é um cara que derrete ferro. Se o cara é o Homem de Ferro, tem alguém que derrete o ferro. Um vilão muito interessante. E aí o Tony Stark tem que se virar para enfrentar aqui o Derretedor. E a gente tem aqui na segunda edição um personagem que aí o Stan Lee começou a dar uma repetida aqui nas coisas, hein? Novamente aqui está 59 o ano, né? Tá errado esse ano aqui. Mas o Stan Lee começou a fazer um personagem igual o Mestre dos Bonecos lá do Quarteto Fantástico, né? O tal do Senhor Boneco, que tem faz uns bonecos aqui e comanda as pessoas, né? Então achei meio pai essa história aqui. Arte de novo do Steve Ditko, mas com arte final do Dick Ayers. Gostei mais da arte final do Ayers aqui, nessa história, com o Steve Ditko. Mas o que é legal nessa história é que o Homem de Ferro precisa fazer armadura nova. Então aí aparece a primeira vez a armadura amarela e vermelha, que antes era só a armadura totalmente amarela na primeira história, nas primeiras histórias do Homem de Ferro. Então foi nessa edição aqui que começou a armadura vermelha e amarela do Homem de Ferro, que a gente conhece mais hoje. Ela vai mudando com o tempo, né? O Homem de Ferro é um personagem que sempre está tendo atualizações na armadura dele, é uma coisa bem interessante. E, gente, que capacete horrível desse personagem aqui, né? Com esses dois chifres aqui, coisa ridícula. E uma coisa que o Stan Lee adora, e que você vai ver em todas as histórias aqui, bom, isso é um clássico desde o Shakespeare, né? Mas enfim, ele coloca em todas as histórias. É o triângulo amoroso. Então aqui a gente tem o Tony Stark com o Happy e com a Pepper Potts, né? Que eles utilizaram os três personagens, né? Nos filmes do Homem de Ferro. Todas as histórias da Marvel a gente tem os triângulos amorosos. E é uma coisa que o Stan Lee gosta muito. Aqui a gente tem na próxima história o Homem de Ferro enfrentando o Anjo dos X-Men, que é aquela coisa de os universos existem, as revistas da Marvel elas estão acontecendo no mesmo universo, as histórias das revistas da Marvel estão acontecendo no mesmo universo. Então ali a gente tem aí os X-Men participando, mais o Anjo, né? Com ênfase no Anjo. Então aí, ainda é o Steve Ditko com a arte final do Paul Raymond. O Anjo num conflito aqui, ele quer se juntar aos mutantes malignos. Que ele acha que esses aí é que vão dar certo, né? O Anjo aí, né? O
bilionário aí, mais um bilionário aí dos quadrinhos, né? Que acha que os vilões estão certos. Então ele vai lá, e briga com os X-Men, sai fora, e aí o Homem de Ferro é chamado lá para impedir o Anjo de fazer besteira. E no final tem sempre aquela coisa da historinha, não faça isso, e ele, eu mudei de ideia, vou voltar lá para os X-Men então. E aí ele volta o cão arrependido para os X-Men, e o Homem de Ferro salva o dia mais uma vez. Na história da Tales of Suspense 50, que continua com a data errada aqui, ó, olha, a gente fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V bonito aqui, hein? Toma cuidado aí, Panini. A gente tem a estreia do Mandarim, né? Que é um dos maiores vilões aí do Homem de Ferro e que foi usado de uma maneira meia porca na trilogia, lá na primeira trilogia do Homem de Ferro, no cinema. Foi reaproveitado de uma forma mais interessante nos filmes do Shang-Chi. Que é um vilão clássico do Homem de Ferro, apareceu aqui nessa Homem de Ferro 50, com uma conotação meio ruim, que é aquela conotação da China comunista. Então tem toda aquela história do comunismo, tem essas representações assim, meio não, né? Totalmente. Tem essas representações aqui totalmente erradas, né, dos orientais, com esses dentes e com um olho muito fechado, e com uma imagem muito caricaturizada, né, que hoje não é legal. O Mandarim até menos, né, do que os soldados, assim. Mas nessa época tinha essa questão de fazer esse tipo de representação assim, que era bem comum em Hollywood e nos quadrinhos. É uma coisa lamentável, mas que ocorreu. Enfim, tem uma história meio meia boca aqui do Mandarim. Ele também não mostram direito um cara super poderoso desses e não fazem uma história legal aqui na primeira aparição. Nas outras aparições começa a ficar mais bacana, né? Aqui o Homem de Ferro enfrenta um ladrãozinho de cofre, aquelas velhas histórias que aconteciam no passado, dos heróis protegerem o patrimônio privado, né? Modo meio de vida americano. E aí a gente tem aqui o Dínamo Escarlate, mas na verdade a grande personagem aqui, hoje grande, na época não era, né? É a Viúva Negra, que era aqui mais ou menos uma espiã que seduzia os homens, era isso. Não tinha toda essa questão da Viúva Negra que a gente vê hoje, era uma personagem mais simples. Ela ia lá seduzir os homens tal, e buscava informações, era muito baseada na personagem clássica Mata Hari, né? Então, temos aqui o Dínamo Escarlate, enfrentando o Homem de Ferro. E novamente a Viúva Negra. Aqui ela tá com uns poderzinhos aqui, né? E ela aparece mais como aquela espiã lá, né? Que quer seduzir os homens para levar informações para o lado soviético. Ela ainda é uma vilã aqui. Ela não é a heroína que a gente conhece hoje, que mudou de lado e tudo mais. Temos aqui as capas em preto e branco, com a arte original do Jack Kirby. É bem bacana isso, né? Pra gente ver como que eram as artes no começo. E a gente tem aqui a seção Super Leitores Marvel, onde pessoas simulam aquelas sessões de cartas antigas. Obviamente que o Érico Assis e o Cristiano Menendez escreveram uma carta para o Leandro, né? Deve ter sido um e-mail, uma mensagem, alguma coisa assim. Mas isso aqui emula, né, aquela época em que a gente escrevia cartas. É legal o Érico Assis aqui, que é um cara que é super conhecido, um dos maiores tradutores do Brasil. E o Cristiano Menendez, que é um grande colecionador de quadrinhos, né? E ele possui tudo que foi lançado da Marvel no Brasil de 79 até os dias de hoje. Olha só, eu já fui um desses, infelizmente não tenho mais a minha coleção, mas já fui um desses, hein? Poderia estar aqui, hein? E é isso. Na próxima edição temos aí o Espetacular Homem-Aranha, voltando aqui na coleção Clássica Marvel, essa coleção que vai ter 60 edições. Eu gostaria de agradecer a todos que viram este vídeo. Queria pedir para que você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve aí no canal e aproveita para acionar o sininho, porque você recebe, toda vez que eu fizer um vídeo, você recebe um aviso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! We'll be right back.
A grande epopeia Marvel, o Dímano